Bem-vindos ao Mistérios Antigos. Já deixa o like se não esquece. O canal onde a gente desenterra histórias do passado, questiona o presente e ainda deixa você pensando se o futuro já não está escrito em alguma tábua de argila escondida por aí. Não havia conversas, mas havia olhares. Não havia promessas, mas havia carícias. Imagina só, num mundo em que a sobrevivência era tipo jogar no modo difícil. O amor parecia coisa impossível. Mas, mesmo entre ossos quebrados, vento cortante e caçadas silenciosas, sem delivery e sem Netflix, o afeto floresceu. Os Neandertais. Eles viveram dezenas de milhares de anos em cavernas, vales e florestas da Europa e da Ásia. E sim, eram humanos. Não exatamente como nós, mas humanos em tudo que importava. Com cérebros até maiores que os nossos, sim, talvez mais espertos que muito coach de hoje em dia. Corpos musculosos, baixinhos e com rostos largos. No centro de tudo, o fogo. Era ao redor dele que eles se aqueciam, dividiam comida, se tocavam e provavelmente discutiam quem ia levantar para buscar mais lenha. Spoiler, sempre sobrava para o mais novo do grupo. A ciência já revelou ossadas com doenças curadas e fraturas consolidadas. Isso significa que quando alguém quebrava o pé, não era boa sorte aí, guerreiro, mas sim cuidado coletivo. Alguém perdeu os dentes? Ainda assim foi alimentado. Ou seja, havia mais do que instinto, havia cuidado. E quanto ao amor? Impossível saber se eles tinham um crush, mas temos pistas. Em Shanidar, no atual Iraque, arqueólogos encontraram o corpo de um Neandertal cercado por pólen fossilizado. Flores. Agora me diz, isso foi um enterro com carinho ou o primeiro buquê da história? Seja como for, havia gesto. Por muito tempo, a gente acreditou que Neandertais eram brutos, incapazes de sentimentos profundos. Mas isso era mito. Eles cuidavam dos seus, não só filhos, mas também parceiros, idosos, feridos. Amor naquela época era preparar um pedaço de carne para quem estava fraco, dividir o último osso com medula e, claro, dormir de conchinha para não congelar. A verdadeira raiz do romance das cavernas. Cerca de 60 mil anos atrás, nossos ancestrais pisaram na Europa. E entre encontros e confrontos, rolou o quê? A miscigenação. Isso mesmo, romance interespécies. O resultado é que hoje, praticamente todo ser humano fora da África carrega no DNA um pedacinho de Neandertal. Se você tem tendência a resfriado, adora dormir abraçado ou fica mal-humorado sem café, pode ser herança deles. Claro, nem tudo foi paz e amor. A pré-história era bruta. Algumas relações foram forçadas, outras nasceram da convivência, da curiosidade ou até da necessidade. Mas houve descendentes viáveis, grupos mistos e fósseis com até 9% de DNA neandertal. Ou seja, não foi um ficar de uma noite só. Foi relação duradoura. No dia a dia, tanto sapiens quanto neandertais tinham comportamentos sociais complexos. Cuidavam dos doentes, enterravam os mortos, guardavam pedras coloridas sem função prática, basicamente os primeiros acumuladores de quinquilharias, e talvez até criassem música com ossos. Imagina a cena: fogueira acesa, grupo reunido e alguém batucando no fêmur de um mamute. A primeira balada acústica da história. E sabe o mais curioso? Os neandertais não desapareceram. Eles vivem em nós. Genes deles influenciam nosso corpo, nosso humor e até nossa forma de reagir ao frio. Mas mais do que isso, herdamos gestos, o instinto de cuidar, de proteger, de compartilhar. Então, por que chamar de amor só o que veio depois? Não havia poemas, mas havia flores em sepulturas. Não havia cartas, mas havia ossos curados. Não havia músicas gravadas, mas havia batidas em ossos e pinturas nas cavernas. Quando olhamos para trás, vemos um espelho antigo. Os neandertais não foram selvagens brutos, foram humanos. E entre eles, o amor também existia.
Lá na pré-história, o presente de amor era um pedaço de osso polido. Hoje você pode fazer melhor. Joias da Anunnaki Pratas. Clica no link lá nos comentários e mostra que você evoluiu, pelo menos no estilo. O fogo estala no meio da caverna. Corpos enrolados em peles improvisadas se ajeitam lado a lado. Sem cama box, sem edredom de plumas e muito menos ar-condicionado. Um homem descansa a cabeça no colo de uma mulher. Ao lado dela, outro segura um bebê, que, surpresa, nem é dele. E adivinha, tá todo mundo de boa. Nenhuma DR rolando. Naquela época, o amor não era sobre posse, mas sim sobre sobrevivência. Durante milhares de anos, os primeiros Homo sapiens viviam em bandos nômades. Caçadores, coletores e aparentemente bons em dividir não só comida, mas também afeto. E não pense que era bagunça, não. Os relacionamentos eram organizados à sua maneira. Uma espécie de relacionamento aberto raiz, só que sem grupo no WhatsApp para combinar nada. A maioria das pessoas tinha vários parceiros ao longo da vida. Alguns laços duravam pouco, outros anos. Uma mesma mulher podia ter filhos de homens diferentes, e isso não gerava novela mexicana. Pelo contrário, todos os homens ajudavam a cuidar. Isso é chamado de paternidade difusa. E olha que curioso, até hoje existem povos que vivem assim, como os Bari da Venezuela e os Trobriandeses da Melanésia. Para eles, sexo não era só diversão ou reprodução. Era também uma forma de criar alianças, reforçar amizades e, claro, evitar tretas internas. E detalhe, as mulheres tinham voz ativa. Eram elas que escolhiam parceiros, trocavam, ficavam ou partiam quando bem entendessem, sem patriarca mandando na caverna. Claro, alguns vínculos eram mais estáveis. Casais que ficavam juntos por várias noites seguidas, outros que criavam filhos juntos por mais tempo, mas nada era regra escrita em pedra, literalmente. Agora, imagina a cena. Um homem observa a mulher com quem dividiu peles por várias luas se deitar com outro. Ele não fala nada, não causa barraco, mas sente aquele aperto no peito. É ciúme, cru, primitivo, sem nome ainda. Ou seja, esse sentimento não nasceu no Instagram. Ele é tão antigo quanto o fogo. E com essa vida de múltiplos parceiros, surgiu um problema prático. Como saber de quem era o filho? Para a mulher, tranquilo, barriga não mente. Para o homem, já era um pouco mais complicado. E foi aí que nasceu a sementinha da posse afetiva. Alguns homens começaram a preferir relações mais estáveis, não só por amor, mas para garantir que o filho era mesmo deles. E assim, começaram as primeiras ideias de exclusividade e de ciúmes mais explícitos. Mas a grande virada veio com a agricultura. Por milênios, a vida nômade fazia sentido, assim como as relações abertas. Até que alguém olhou para uma semente e pensou: e se eu plantar isso aqui? Pronto. Game over. A terra virou propriedade. As sementes viraram riqueza e os filhos, herdeiros. Aí não bastava amar. Era preciso garantir a linhagem do terreno de batatas. Nasceu ali o embrião da monogamia, do casamento e da exclusividade oficializada. O que antes era escolha virou regra social. Com o tempo, religiões, leis e tradições colocaram muro em tudo. Infidelidade virou pecado, crime, escândalo. O amor ganhou cercadinhos. E relacionamentos abertos passaram a ser vistos como rebeldia contra o sistema. Mas os instintos não sumiram. Até hoje existe esse cabo de guerra entre liberdade e segurança. O ciúme continua existindo. O amor ainda surpreende. E a posse, bem, ainda dá trabalho. Então,
Quando alguém fala hoje sobre um relacionamento aberto, não está inventando moda, está só resgatando uma prática que, na real, é mais antiga que a escrita. Porque na pré-história, o amor podia até ser compartilhado, mas os sentimentos sempre foram bem reais. E aí, você acha que um relacionamento aberto funciona no mundo de hoje, ou só fazia sentido quando a maior preocupação era não virar jantar de tigre-dente de sabre? Deixa sua opinião aí nos comentários. E aí, curtiu a viagem pelo mistério de hoje? Então já deixa aquele like cósmico, se inscreve aqui no canal Mistérios Antigos e ativa o sininho, porque os segredos do universo não batem na porta, eles aparecem do nada. Quer apoiar ainda mais essa jornada? Vire membro do canal e venha fazer parte do nosso círculo secreto de exploradores do desconhecido. E não esquece, se na Idade da Pedra o presente era um osso polido, hoje você pode surpreender com estilo. Na nossa loja Anunnaki Pratas tem joias incríveis feitas para quem carrega no peito a energia dos antigos deuses. O link está fixado no topo dos comentários. Nos vemos no próximo mistério, se os Anunnaki permitirem.